Mais uma semana que nós vamos falar sobre aquilo que foi pregado, um domingo abençoado. Nós ouvimos a palavra do Bruno, que é o desafio de ouvir a voz de Deus. E olha, isso é algo que nós temos que pôr em prática. Então, como pequeno grupo, animem aí, escutem a pregação de domingo agora e depois também preparem-se, porque nós vamos estar também focando naquilo que o Bruno falou, que é em João capítulo 5, versículo 24. E eu vou adicionar também o versículo 25. Para o nosso estudo esta semana. Mas porquê a importância de ouvir a voz de Deus? Porque desde o início do tempo, o erro foi não escutar e obedecer a voz de Deus. Nós vemos isso com Adão e Eva. Eles ouviram a voz de Deus quando Deus disse: Adão, tu não podes comer da fruta do conhecimento, a árvore do conhecimento. E o que aconteceu? Satanás veio com a voz e a delicadeza de uma serpente e convenceu Adão e Eva pecar contra Deus. Foi o primeiro erro em que eles não escutaram a voz de Deus, que eles não levaram a sério aquilo que Deus falou. E o que aconteceu? O sofrimento que nós passamos agora. Mas nós sabemos que Deus tem um propósito em tudo, e nós vamos ver simplesmente o propósito em João 5. Porque o que acontece depois? Jesus é a promessa que foi comprometida desde o início do tempo para Adão e Eva. É a promessa que a semente que vinha de Eva ia esmagar a cabeça da serpente. E isso tem acontecido. Glórias a Deus. Mas o importante é que nós ainda caímos nesse hábito que Adão e Eva caem. Nós falamos assim: nossa, eu nunca faria aquilo que Adão e Eva fizeram. Eles não ouviram a voz de Deus e ouviram a voz de Satanás. Eu nunca farei isso. Mas na verdade nós fazemos isso quase todos os dias. E por que eu falo isso? Porque nós, quando temos uma decisão muito importante a fazer, nós ouvimos mais a nossa carne e às vezes as vozes à nossa volta. E olha, é muito mais fácil de ouvir uma pessoa que está dizendo aquilo que eu quero ouvir do que uma pessoa que está dizendo aquilo que eu não quero ouvir. Eu sei que isso é bem simples, mas em prática nós ouvimos que Satanás ofereceu algo para Adão e Eva que atraiu eles ao ponto de pecar contra Deus. E eles pensaram que a promessa que Satanás fez foi maior do que a promessa que Deus fez para eles. Só que nós sabemos como aconteceu. E nós também cometemos o mesmo erro. Como é que eu falo? E como é que eu posso dizer isso? Porque eu sei, eu tenho feito isso na minha própria vida. Um exemplo que eu tenho, que não é tão grave, mas mostra quão importante é ouvir a voz de Deus em vez da sua própria voz e a voz dos outros. Quando eu mudei da África do Sul para os Estados Unidos, na minha cabeça, eu já tinha definido que eu vou voltar para a África do Sul depois dos 4 anos de seminário. Mas o que aconteceu? O oposto. Deus mostrou e Deus falou comigo. Eu tive que obedecer a voz dele. Mas se eu fosse uma pessoa sábia, eu ia dizer desde o início: meus amados, meus pais, meus irmãos, eu não sei quando é que eu volto. Mas se for a vontade de Deus, eu vou estar de volta aqui. Se eu fosse uma pessoa sábia, procurasse ouvir a voz de Deus, eu ia conseguir passar e não ter causado as feridas que eu causei. Porque infelizmente eu causei muitas feridas nas pessoas que estão com a expectativa que eu ia voltar para a África do Sul. Mas agora eu faço parte de outro corpo, aqui, Bridge Ministries, e é uma bênção. Mas é isso que nós devíamos evitar. Quando nós ouvimos a voz de Deus, nós vamos evitar tanta dor, tantas coisas que nós não precisamos passar, se nós formos sábios e paramos assim e dizemos assim: não, realmente tenho que ouvir mais a voz de Deus. Então é por isso que nós temos que ter cuidado, não só com a voz de Satanás, mas a voz dos inimigos à nossa volta. Não só dos inimigos, até às vezes dos amigos que nós temos. O facto que eles podem nos convencer às vezes a fazer negócios com alguém que não anda no caminho de Deus. E depois, ao longo do tempo, nós vamos ferrando e depois tristes e magoados porque nós não procuramos o conselho de Deus. A voz de Deus é o conselho que nós precisamos para andar dia após dia. E como o Bruno falou, nós temos que procurar a voz de Deus todos os dias, de manhã à noite, da mesma forma que Jesus fez. O segundo ponto que eu queria focar é que Jesus foi uma pessoa que não agia sem saber a vontade de Deus. E quantas vezes nós agimos sem saber a vontade de Deus? Várias vezes. Eu nem vou contar porque só comigo eu sei que é uns 1000 vezes que eu fiz e agi sem procurar o conselho de Deus.
mas Jesus não agia. E nós vemos aqui que nós sabemos que eu não faço nada se não fosse a vontade de Deus. Isso é que Jesus disse. E o que é que Jesus fazia? Jesus passava tempo orando e lendo também o Talmud, o Pentateuco, o livro que ele tinha, o livro de Isaías, só que era tudo separado, mas ao mesmo tempo Jesus estudava a palavra. Ele passava tempo de manhã à noite orando. Meio-dia ele estava orando. Antes do milagre, depois do milagre ele estava orando. Ele procurava sempre o conselho e a vontade de Jesus, de Deus. E em cada momento nós vemos que Deus honrou Jesus. Porque ainda sendo que Jesus é completamente Deus e completamente homem, ele precisava do conselho do Espírito Santo e o conselho de Deus. E ele tinha que ouvir sempre a voz de Deus. Ele era guiado pelo Espírito Santo a ouvir sempre a voz de Deus. Então nós, como pequenos grupos, nós temos, não só como pequeno grupo, mas como membros do corpo, temos sempre procurar o Espírito Santo e dizer assim: Espírito Santo, eu preciso do conselho de Deus neste momento. Me aconselha, me dá a direção. Eu não quero fazer algo antecipado, porque eu não quero queimar a minha vida. Eu quero viver o propósito de Deus. Eu quero viver a vontade de Deus. E nós vemos que Jesus realmente viveu a vontade de Deus. E nós temos que viver a vontade de Deus. E a única forma de viver é ouvir a voz dele. E claro, é uma coisa que nós vamos desenvolvendo. E é algo que nós devíamos ir atrás de hoje. Então, nós também temos que aplicar nisso. Eu acho que também é muito importante. Em versículo 26 se diz assim: pois, da mesma forma que o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho a ter a vida em si mesmo. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. E Jesus não fica admirado com isso, porque desde o início do tempo isso foi definido. Então, se Jesus, como mestre, passava muito tempo para ouvir a voz de Deus, por que nós não passamos para ouvir a voz de Deus? Gente, eu quero que vocês estudem isto aqui, porque foi uma palavra muito importante. Eu sei que eu estou aplicando isso na minha vida neste momento. E tenho algumas perguntas para fazer para vocês. O que é que eu tenho que fazer na minha própria vida para ouvir mais a voz de Deus? Segunda, quais são os obstáculos que têm me impedido de ouvir a voz de Deus? Terceiro, como é que eu posso ajudar os outros a ouvirem mais a voz de Deus? 4. Como é que eu posso ser mais um profeta e ser a voz de Deus para aqueles que estão em necessidade? E 5. O que é que eu posso aplicar hoje, neste momento agora, e ver como aquilo que eu acabei de falar, aquilo que eu acabei de dizer para vocês, o que é que eu posso fazer para ver realmente que eu tenho não ouvido a voz de Deus? São essas perguntas que eu tenho para vocês. Desculpa, a última foi um pouco confusa, mas o que é que eu queria dizer aqui? Quais são os momentos em que vocês podem ver realmente eu parei de ouvir a voz de Deus nessa decisão, naquele emprego, naquele namoro? Quais são os momentos que nós podemos dizer assim, não, realmente eu parei de ouvir a voz de Deus nesse momento, porque me agradou mais essa ideia aí, aquela voz aí me agradou mais. E eu também, para fechar, eu queria agradecer muito a vocês, como pastor, como líder, como irmão do corpo, às vossas orações. Eu queria agradecer para mim, para a Lohana, para a nossa família aqui. Eu estou na África do Sul neste momento. Nós estamos preparando o funeral do meu pai. Vai ser amanhã, dia 1 de junho. Mas eu quero agradecer vocês por vossas orações, por vossas mensagens, pelo vosso apoio financeiro. Vocês têm sido uma bênção. Eu amo vocês e em breve vou estar de volta com vocês. Que Deus te abençoe a vocês e eu amo vocês. Daqui a pouco nos vemos. Abraço.